Fala galera, como é que vai essa força? Só na boa? Só na culti? Mais uma aulinha aí de matemática live, matemática viva com o professor Vitão Moreira Lima. Hoje nós vamos começar com operações, adição, subtração e multiplicação. Adição de número natural, inteiro, racional, só não vamos trabalhar com adição de número complexo, beleza? Então, professor, cadê a tal música? Ah, galera, vou colocar a música para vocês aqui. Então vamos escolher uma música boa, né? Pra galera sempre assistir nossas aulitas, tá certo? Não esquece de dar aquele likezinho. Eu nunca peço likezinho, mas hoje eu lembrei de pedir, vou pedir. Aquele likezinho, tá certo? O importante na realidade não é o like, tá galera? É você entender a aula, de verdade mesmo. Se você não entender e der like, não faz sentido nenhum, né? Então vamos lá, musiquinha pra gente começar. Ei! Down low. Dance. No. Oh, let the moon come shine. Muito boa essa música, galera. I did this message for you, girl. Cause you see, I was never one time. Peace and love. All time. All time. I want to give you some love. Beleza, galerinha. Depois a gente continua mais um pouquinho. Tá legal? Vamos começar então. Eu fiz aí um coração porque I want to give you some good loving. Beleza? Então, vamos que vamos ser felizes. Começar nossas aulitas. Adição e subtração de números naturais. Beleza? Por que eu fiz aqui e deixei a nosso slide em branco? Para eu dar todos os exemplos para vocês. Os números naturais são aqueles positivos. Então, a adição e subtração de números naturais é bem simples. 7 menos 3, 4. 5 mais 2, 7. 8 menos 5, 3. E assim sucessivamente. Eu tenho certeza que você não tem dificuldade em fazer adição de números naturais. Talvez você tenha algum problema quando a gente for trabalhar com os inteiros. Logo, eu já coloquei aqui mais informações para você ficar safo. Então vamos lá. Na soma de dois números inteiros com sinais iguais, o valor absoluto será a soma das parcelas e o sinal será o mesmo. Na soma de dois números inteiros com sinais diferentes, o valor absoluto será a diferença das parcelas e o sinal será o da parcela de maior valor absoluto. O que isso quer dizer? Veja só, olha lá. Menos 3 menos 5, menos 3 mais 5 e 3 menos 5. Olha essas três contas. E 3 mais 5. Essas quatro contas. Ele falou que quando os sinais são iguais, você deve somar as parcelas, o valor absoluto, ou seja, o número. Então, a regra é, sinal igual, na soma, na adição, né? Você repete o sinal e soma. Então, você soma o valor absoluto das parcelas, ou seja, esquece do sinal e depois repete. Fazendo 3 mais 5, 8. Aqui é o mesmo jeito, 8. Diferença, que aqui dá menos 8 e aqui dá mais 8. Agora, as duas aqui que sobraram. Aqui ele fala o seguinte, subtrai os valores absolutos. Então, 5 com 3, 2, e aqui também dá 2. Agora, qual é positivo e qual é negativo? Qual dos dois números aqui é maior em termos absolutos? É o 5. Então, a resposta vai ser positiva. Qual número aqui é maior em termos absolutos? Ou seja, não considerando o sinal. É o 5, então fica negativo. Então, se eu tiver, por exemplo, lá, menos 7 mais 6 menos 8, tá certo? Menos 7 mais 6 dá menos 1. Menos 8 menos 1 dá menos 9. Sinal igual, você soma e repete sinal. Sinal diferente, você subtrai e coloca o sinal do maior.
Menos 6 mais 10. Subtrai e coloca o sinal do maior. 10 mais 6 menos 10. Subtrai e coloca o sinal do maior. Tranquilite isso aí, né, galera? Subtração de números inteiros. É o que a gente já trabalhou, porque quando você tem número inteiro, você pode ter tanto um número negativo quanto um número positivo, certo? Então aqui, por exemplo, menos 10 mais 8. Menos 2. Repetindo, menos 6, menos 10. Ó, todos os sinais são negativos, então eu vou repetir o sinal negativo ali e vou somar. 2 com 6, 8. 10 com 8, menos 18. Tranquilo isso aí, né, galera? Agora, adição e subtração de números racionais. A gente vai dividir essa adição e essa subtração de números racionais em duas etapas. Números decimais, tá? Agora atenção lá, que seria 1,67 menos 0,34. Aqui o segredo, pessoal, é você deixar, certo? Vírgula embaixo de vírgula, certo? Embaixo é junto, tá? Embaixo é junto. Ó, segredo. Embaixo é junto, em cima é separado. Ah, legal, né? Então, sempre que você estiver trabalhando com números decimais, o segredo é você deixar vírgula embaixo de vírgula, tá? 7 menos 4, 3. 6 menos 3, 3. 1 menos 0, 1. Beleza? Professor, e se eu tiver uma conta assim, que não está armada? Menos 0,57 mais 6,2. Eu posso armar dessa seguinte forma? Menos 0,57 mais 6,2? Não pode. Por quê? Porque você precisa sempre na subtração, quando você for armar essa subtração, você precisa colocar o maior valor absoluto, tá certo? Lá como sendo o seu... Ai, coceira. Como sendo a sua parcelinha lá na primeira. Então, 6,2 menos 0,57. Naquele cara que não tem nada, você completa com 0. Então, vai ficar lá. 0 menos 7 não posso, então eu peço emprestado. Aqui fica 1. Emprestando aqui fica 10. 10 menos 7, 3. 1 menos 5 não dá, então 5, peço emprestado. Aqui ficou 1, com o 10 que ele emprestou, ficou 11, correto? 11 menos 5, 6. 5 menos 0, 5. Beleza? Tá aqui o resultado. Um detalhe importante, pessoal, que eu comentei com vocês, é a respeito da questão vírgula embaixo de vírgula. Se você tiver lá, por exemplo, menos 1,5 mais 0,68, certo? Posso armar essa conta assim, professor? 0,68 menos 1,5? Não posso, tá certo? Porque quando você for armar, você tem que colocar um número com valor absoluto lá sendo a sua primeira parcela lá, beleza? Então aqui eu completo com 0, certo? Então aqui, a professora não chama primeira parcela, chama minuendo, minuendo, subtraindo e resto. Mas eu chamo de primeira parcela, tá? Algum problema? Então fica 10 por 8, 2, eu emprestei aqui, fica 0, emprestou 14, 14 por 6, 8, 0,82. Essa aqui é positiva porque essa conta aqui é negativa porque o valor absoluto do 1,5, o sinal dele é negativo, tá legal? Então não tem problema. Agora, se você for trabalhar com adição e subtração de números fracionários, tá? Então você não vai ter o número na forma decimal, você vai ter o número na forma de fração. Então um exemplo lá. 2 terços menos 1 terço. 2 menos 1, 1. 3 menos 3, 0. Tá certo isso aqui? Não está certo. Então a primeira regrinha aqui, vamos lá. É denominador igual. Se o seu denominador for igual, né?
Então eu vou colocar o mesmo exemplo novamente. Menos 1/3. Você vai repetir o denominador e vai subtrair o numerador. Ou seja, você não mexe no seu denominador. Tudo bem? Porque a gente diz que o denominador é comum nas duas frações. Então, mais um exemplo. 6/5 menos 13/5. Denominador é igual. Então, repito o denominador e faço a conta. Quem tem maior valor absoluto? O 13. Então, o resultado vai ser negativo. Vou tirar 6 de 13 e vai ficar menos 7/5. Tá legal? Então, se o denominador for igual, você pode trabalhar apenas com o numerador. Tá certo? Você deve trabalhar apenas com o numerador. Tudo bem? Agora, se você tiver, por exemplo, 1/5 menos 3/8. Perceba, o numerador não é igual. Então, nesse caso, que é o nosso segundo caso, você vai ter que encontrar o primeiro número que ele se encontra na tabuada para poder reescrever essa fração com esse número que você encontrou. Esse primeiro número aí tem um nome, MMC, que é o mínimo múltiplo comum, tá certo? Qual é o primeiro número que os 5 e 8 se encontram na tabuada? 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40. 8. 8, 16, 24, 32, 40. Então, o primeiro número que eles se encontram na tabuada é o 40. Tá certo? Concorda que o denominador de 5 foi para 40. Logo, o numerador de 1 vai ter que aumentar na mesma proporção. Que número vezes 5 é igual a 40? 8. Então, aqui eu tenho que colocar 8, porque 8 vezes 1 é 8. A gente usa a regra assim, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Se você quiser entender a matemática, né, porque a gente está tendo aula sobre a matemática viva, tá certo? Você vai entender o que eu falei. O 8 virou 40. Quantas vezes aumentou? 5. O numerador vai aumentar quantas vezes? 5 também. 5 vezes, tá certo? Então, agora eu repito, né, o que a gente já aprendeu lá no primeiro caso e faço a conta. Quem tem maior valor absoluto? O 15. Repito o sinal. 7/40, certo? Ou menos 7 sobre 40. Tudo bem? Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Veja só esse aqui. Olha só. Eu tenho 2 sobre 3 mais 1 sobre 5 menos 6 sobre 2. Tenho agora 3 números. Então eu preciso encontrar simultaneamente o primeiro número que esses 3 números se encontram na tabuada, tá certo? A galera usa aquele método lá de passar o traço, mas nós vamos fazer tentar de cabeça. Qual é o primeiro número que eles se encontram na tabuada? Ó, 3, 6, o 2 tem 6, o 5, eu acho que é o 30, certo? O primeiro número que eles se encontram na tabuada é o 30, maravilha? Então, aqui você pode decompor em fatores primos, né? Tá certo? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. 30 para 3. Quantas vezes o denominador de 30 e 3 aumentou? 10 vezes. Então, de 2 vai para 20, certo? Então, eu preciso escrever uma fração equivalente àquela que eu tinha para continuar poder fazer minha soma ou minha subtração. De 5 para 30, aumentou quantas vezes? 6 vezes. Então, 1 vai ser 6, porque vai aumentar em 6 vezes. 1 vezes 6, 6. De 2 para 30, aumentou em 15 vezes. Então, 6 vai aumentar em 15 vezes. 6 vezes 15, 90. Tá certo? Agora, eu posso repetir esse meu denominador, tá certo? E fazer a conta. 20 mais 6, 26. 26 menos 90, 90 menos 26... fica igual a 64. Beleza? Tá aí, 64 negativo, já que meu valor absoluto é o 90 maior, né? Então é negativo. Beleza, galera? Vamos lá? Deixa eu dar algumas propriedadezinhas só para você conhecer ela por inteiro. A adição é comutativa, ou seja, A mais B é igual a B mais A. Isso quer dizer que na soma de dois números, tanto faz a ordem em que eles são somados. A adição é associativa, ou seja, A mais B, fecha e abre parênteses, mais C, é igual a A, mais abre parênteses, mais C. Fecha.
Isso quer dizer que na soma de 3 números podemos escolher a ordem de somas, ou seja, podemos escolher quais números serão somados primeiros e depois somar o outro resultado obtido. Existe um número chamado elemento neutro, que é o zero na soma, com a seguinte propriedade: 0 mais A dá o próprio A. Em outras palavras, a soma de um número com elemento neutro é o próprio número. Existe um número chamado elemento inverso, que é representado por menos A, com a seguinte propriedade: A mais menos A é igual a zero. Essa opção é válida apenas para somas envolvendo os números negativos. Tá certo? Eita ferro! Multiplicação de números inteiros. Aqui tinha uma regrinha de sinal, tá, galera? Que era mais vezes mais é mais. Sinal igual, positivo. Sinal diferente, negativo. É isso que eu queria mostrar aqui, tá? Nesse slide. Por quê? Quando você trabalhar com multiplicação, você vai ter essa regra de sinal. Ah, professor, mas daquela regra que você falou na adição e na subtração. Cuidado! Aquilo lá é para você trabalhar com adição e subtração. Então não tem essa de menos com menos é mais. Muita gente usa isso, menos com menos é mais. E não é. Menos 7 com menos 3 dá menos 10. Menos 7 vezes menos 3 dá mais 21. É menos vezes menos que é igual a mais. Vamos usar esse vezes entre os dois menos para você entender por que é mais. Porque muita gente fala menos com menos é mais, aí faz menos 2 com menos 5, fala que é mais 7. Não é. Menos 2 menos 5 é menos 7. Beleza? Sinal igual positivo, sinal diferente negativo. Multiplicação de fração, galera, é muito fácil. Olha lá. 2 terços que multiplica 4 quintos. Aqui você só multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Tá certo? Tá aí. Outras palavras, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Multiplicação de números decimais. Aqui tomem cuidado. Ó, 2,34 vezes 0,8. Você vai armar essa conta. Certo? Eu aconselho você a armar a conta sem as casas decimais. Então, vamos lá. 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 3, 24. Com 3, 27, vão 2. 8 vezes 2, 16. Mais 2, 18. Aí conta quantos números tem depois da vírgula. 1, 2, 3. Eu tenho 3 números somados depois da vírgula. A minha vírgula está aqui na unidade. Eu vou voltar 3 casas. Então, essa conta dá 1,872. Esse é o jeito mais fácil de você fazer multiplicação de números decimais. E uma coisa importante, você utiliza muito isso. Porque na prova você vai trabalhar com multiplicação e geralmente o exercício de prova tem a vírgula lá para te chatear, tá certo? Mais um exemplo. Olha lá, menos 1,5 vezes menos 0,72. Eu vou armar essa conta sem as casas decimais. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Sinal de mais embaixo da unidade. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 1, 7, com 3, 10. 0, 8, 0, 1. Quantos números depois da vírgula? 3. 1, 2, 3. Volta 3 casas. Tá certo? Agora, menos vezes menos, mais. Aí que você utiliza essa regra que nós falamos. Tá certo? Agora, multiplicação de decimais por fracionários. Então, por exemplo, 1,5 vezes 2 sobre 4. Ah, eu multiplico de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo? Pode, mas não vai ser legal. Por quê? Aqui embaixo tem o número 1, que a gente não vê. Mas o ideal é você multiplicar pela transformação do número decimal. Concorda que 1,5 é a mesma coisa que 15 sobre 10. Então, eu multiplico aqui, fica 30, e aqui embaixo fica 40. Posso simplificar 3 quartos. Então, o segredo dessa multiplicação é você transformar ou a fração para decimal. Eu poderia fazer aqui, isso aqui, né? Isso aqui é 0,5, né? Posso fazer essa conta. 1,5 vezes 0,5 dá 0,75. E 0,75 é exatamente 3 quartos, tá? Então, deixa os dois em forma de fração ou deixa os dois em forma de número decimal. Propriedades da multiplicação.
Propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto, já deve ter ouvido isso. Propriedade associativa, a associação dos fatores não modifica o produto, não modifica. Propriedade de um elemento neutro, na multiplicação o elemento neutro é o número 1, qualquer número multiplicado por 1 resulta ele mesmo. Número menos 1 altera o resultado, por isso não é considerado um elemento neutro. Então se você multiplicar menos 3 vezes 1, dá menos 3. Agora, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, por isso que eu não considero o menos 1 um elemento neutro. Propriedade distributiva. Realizamos o produto dos termos externos ao parênteses com os termos externos do parênteses, observando os exemplos abaixo. Então, aqui, ó, posso fazer 2 vezes menos 3, menos 6, 2 vezes menos 4, menos 8. Isso aqui dá menos 14. Ou posso somar 3 com 4, 7, vezes menos 2, menos 14. Muito tranquilo. Fórmula geral das propriedades. Então aqui eu tenho todas elas na multiplicação. Comutativa, associativa, elemento neutro, distribuição e distribuição na subtração. Beleza? Check, 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 check. A ordem dos fatores não altera o produto. Distributiva e associativa, elemento neutro. Beleza? Olha só, pessoal, passou muito rápido, porque essa aula, pessoal, é uma aula de operações, tá? Onde você precisa exercitar. Logo, acabou essa aula, vai lá pegar seu papel, sua folha e ó, começa a fazer a continha. Multiplicação de número inteiro, divisão de número inteiro, multiplicação de número natural, tudo aquilo que a gente aprendeu. Beleza? Porque daí você vai fazer com que a sua matemática viva fique mais viva ainda. Valeu ou não valeu? Claro que valeu. Um forte abraço para os senhores. Fique com Deus e até a próxima. Fui!